O vento quente soprava sobre o deserto, suas rajadas arrastando a areia, como um manto implacável que cobria tudo. O sol escaldante castigava a terra árida, refletindo a solidão e o vazio que habitavam o coração de Elias. Ele caminhava sem rumo, em busca de algo que não conseguia entender. Seus pensamentos estavam dispersos, atormentados pelas falhas do passado, pelas promessas quebradas e pelos momentos em que se afastou da fé que um dia havia sido sua força. Elias, um homem que havia sido abençoado com grandes vitórias no passado, agora se via diante de uma encruzilhada espiritual. A lembrança de seu erro mais profundo, quando se afastou de Deus por causa da vaidade e do orgulho, ainda o consumia, como uma chama que queimava lentamente em seu peito. A angústia que sentia era imensa, e ele sabia que só poderia encontrar a paz se voltasse ao Senhor, mas a vergonha parecia tão grande que seu coração se fechava cada vez mais para o arrependimento. Enquanto caminhava, o eco de seus próprios passos parecia mais distante, como se a vida estivesse se afastando dele, arrastando-o para uma escuridão sem fim. Foi então que ouviu uma voz, suave, mas firme, uma voz familiar, que parecia surgir de dentro de seu próprio ser. Elias, a voz disse, você não está sozinho. Ele parou, os olhos fixos no horizonte, onde o deserto parecia se estender até o infinito. A voz o tocou de uma forma profunda, e por um breve momento, o peso da culpa e da solidão diminuiu. Ele não sabia de onde vinha a voz, mas sabia que era uma mensagem direta do Senhor. Ao seu lado estava Ana, uma mulher que ele conhecera em uma pequena aldeia perto do deserto. Ana era uma mulher de grande fé, mas como Elias, carregava seus próprios fardos. Ela também se sentia perdida, lidando com a dor de um passado que a assombrava e com a dúvida sobre o propósito de sua vida. Vamos encontrar a resposta juntos, disse Elias, estendendo a mão para ela. Ana olhou para ele, os olhos cheios de incerteza. Ela sabia que sua fé estava sendo testada de uma maneira profunda, mas algo na palavra de Elias a fez acreditar, mesmo que por um momento, que talvez ela também pudesse ser redimida. Juntos, eles decidiram seguir o caminho da fé, sem saber o que o futuro lhes reservava, mas com a certeza de que, ao lado um do outro, poderiam encontrar a força necessária para superar qualquer desafio. Enquanto eles caminhavam, a cidade distante parecia ser um refúgio, mas também uma promessa de desafios. Ao chegarem à entrada da cidade, um homem encapuzado apareceu diante deles, parecendo surgir das sombras. Ele tinha a aparência de um profeta, seu olhar intenso e misterioso. Vocês estão preparados para enfrentar o que está por vir? Ele perguntou com uma voz grave e serena. Elias e Ana trocaram olhares. Eles sabiam que não havia mais volta. O caminho à frente seria árduo e cheio de provações, mas também cheio de milagres e redenção. O que quer que o Senhor tivesse preparado para eles, estavam prontos para seguir, e assim começava a jornada. O calor do deserto não dava trégua. Cada passo parecia ser um esforço sobre-humano, e o sol, implacável, queimava a pele exposta. Elias e Ana continuavam a caminhada, agora acompanhados pelo misterioso homem de manto encapuzado. Seu nome era Samuel, e apesar de seu silêncio enigmático, ele parecia ser uma presença reconfortante, como se estivesse guiando-os por um caminho que ainda não compreendiam. Na medida em que avançavam, o ambiente ao redor deles começava a mudar. A areia, antes uniforme e abrasadora, dava lugar a rochas escarpadas e vegetação rara. O vento parecia sussurrar segredos, e de vez em quando, um pequeno som, como um farfalhar distante, fazia os três olharem ao redor com desconfiança. Elias começou a sentir uma inquietação crescente dentro de si. O deserto não era apenas físico, ele estava sentindo as provações mais profundas em sua alma. As tentações do orgulho, da vaidade e da dúvida começavam a tomar forma em sua mente. Ele se lembrava das palavras de seu erro passado, o momento em que se afastou de Deus, e essa lembrança parecia ressurgir a cada passo. Será que realmente sou digno de perdão? Pensou ele, enquanto seu coração batia mais rápido. Ou a minha falha será algo de que sempre me lembrarei? Ana, percebendo a mudança no comportamento de Elias, se aproximou dele e colocou a mão suavemente em seu braço. Não deixe que o deserto te vença. Ela disse com uma calma surpreendente, como se já tivesse enfrentado tempestades muito maiores em sua própria alma. Deus nunca abandona aqueles que realmente o buscam. Ela sabia que a caminhada era árdua,
e que o deserto poderia ser um reflexo dos desafios internos que os personagens estavam enfrentando. A jornada de Elias não era apenas física, mas espiritual. Ele estava se confrontando com sua própria falta de fé e com o peso do pecado que havia carregado por tanto tempo. Samuel, que até então permanecia em silêncio, finalmente quebrou o silêncio com palavras enigmáticas. O deserto nos prova, mas é também onde as maiores revelações podem acontecer. Preparem-se para o que está por vir. Naquele momento, uma brisa forte soprou em direção ao grupo, fazendo com que a areia voasse pelo ar. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Antes que pudesse refletir mais, uma visão perturbadora se formou diante dele. Do nada, uma figura apareceu à sua frente, uma miragem de um homem com vestes luxuosas, cuja presença parecia deslumbrante e cheia de poder. Ele se aproximou de Elias com um sorriso suave e encantador, e sua voz soava como mel, convidando Elias a ouvir. Eu sei o que você busca, Elias. O perdão, a salvação, tudo o que você deseja está ao seu alcance. Basta aceitar o poder que ofereço. Você não precisa passar por todo esse sofrimento. Eu posso te dar tudo o que você quer, sem esforço. Nenhuma caminhada dolorosa, nenhuma espera. Elias parou, seus olhos fixos na visão da tentação. O homem diante dele parecia tão convincente, tão poderoso. A tentação de seguir um caminho mais fácil, de ceder à promessa de uma solução imediata, fez seu coração vacilar. Mas foi quando a lembrança da palavra de Deus surgiu em sua mente, como um farol iluminando as trevas, que Elias deu um passo atrás. Ele sabia que aquele caminho era uma ilusão, uma falsa promessa. O verdadeiro perdão só viria por meio da fé, do arrependimento sincero e da confiança em Deus. Não, eu não te sigo, disse Elias, sua voz mais firme do que ele imaginava ser possível. Somente a Deus eu sirvo. A miragem desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando Elias com um sentimento de alívio, mas também com uma sensação de exaustão espiritual. O deserto, mais uma vez, o havia provado. Ana observava com um olhar de compreensão, mas Samuel estava silencioso, como se aguardasse algo. Você venceu essa tentação, disse Samuel finalmente, mas o caminho à frente ainda será mais difícil. Prepare-se. Elias sabia que aquele era apenas o primeiro teste. A tentação no deserto era real, mas ele estava começando a entender que a verdadeira força vinha da confiança em Deus, não da fuga para soluções fáceis. Ele tinha muito mais a aprender e muitas mais batalhas a enfrentar. Mas naquele momento algo dentro dele havia mudado. Ele estava um passo mais perto da redenção. A caminhada continuou, cada passo mais difícil que o anterior. A temperatura do deserto variava, e o sol ardente, agora no meio do dia, parecia desafiar qualquer um a continuar. Mas Elias, Ana e Samuel, guiados por uma fé renovada, não podiam voltar atrás. O caminho à frente era incerto, mas ao mesmo tempo, algo os impelia a seguir. Após horas de viagem, os três chegaram a um ponto alto, onde o terreno rochoso dava lugar a um monte solitário que se erguia como um guardião silencioso sobre a vastidão do deserto. O ar estava mais fresco no topo e o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento que passava pelas rochas. Samuel, sem uma palavra, começou a escalar a montanha. Elias e Ana o seguiram, sentindo o peso de cada movimento, não apenas físico, mas também espiritual. O peso do passado ainda os acompanhava como uma sombra, e as dúvidas se mantinham à espreita, mas algo os dizia que o que os aguardava no topo era mais do que uma simples revelação. Era uma verdade que precisavam conhecer para completar sua jornada. Quando chegaram ao cume, a vista era imensa. O deserto se estendia até onde a vista alcançava, e as estrelas começavam a brilhar no céu límpido, como se estivessem observando-os. Era como se aquele fosse o lugar onde o céu e a terra se encontrassem, um lugar sagrado onde a presença de Deus estava palpável. Aqui, na quietude do deserto, podemos ouvir a voz de Deus, disse Samuel, virando-se para eles. Ana olhou ao redor, sentindo algo indescritível no ar. Era como se aquele lugar fosse separado de tudo o que havia visto antes. Um lugar onde as respostas que ela procurava poderiam finalmente ser reveladas. Elias, ainda sentindo o peso de sua falha, olhou para Samuel, questionando-se se estava realmente pronto para ouvir o que Deus tinha a dizer.
A dúvida e a insegurança ainda estavam dentro dele, mas ao olhar para o horizonte, ele sentiu algo despertar. A confiança em Deus parecia pela primeira vez mais forte do que suas dúvidas. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem de luz desceu do céu, iluminando o cume da montanha onde eles estavam. O brilho era intenso, mas ao mesmo tempo suave, como se uma presença divina estivesse se aproximando. "Não temais", disse uma voz profunda, ecoando pelo vento. "Eu sou o Senhor, o Deus de vossos pais. Vinde até mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A voz de Deus ressoou em seus corações, cada palavra penetrando profundamente em suas almas. Elias se ajoelhou, sentindo uma onda de arrependimento e paz invadir seu ser. A culpa que o consumia, desde o erro do passado, começou a se dissipar, e ele sentiu a presença de Deus de uma forma que jamais imaginara ser possível. Ana, também emocionada, caiu de joelhos, sentindo uma onda de consolo e segurança. Deus a estava chamando para a confiança plena, para que sua fé fosse restaurada e sua alma redimida. Samuel, de pé, observava a cena com um semblante de serenidade. Ele sabia que este era o momento de revelação, o ponto onde os três encontrariam, finalmente, a força para seguir adiante. "Eu vos chamei para um propósito", a voz de Deus continuou, "e o caminho será árduo, mas eu estarei convosco. O vosso pecado, vossas dúvidas, vossas fraquezas, tudo pode ser transformado se tiverdes fé em mim." A luz brilhante no céu começou a se dissipar e a nuvem de luz foi embora, deixando os três ali, tocados pela experiência divina. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo o peso e a profundidade das palavras de Deus. Elias sentiu seu coração ser aquecido por uma renovada confiança, uma confiança que não estava mais no controle de suas próprias forças, mas na promessa do Senhor. Ele sabia que por mais que o caminho à frente fosse incerto, ele não estava mais sozinho. Ana olhou para Elias, seus olhos agora cheios de esperança. Ela sabia que juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. A revelação no monte havia dado a eles uma nova perspectiva, e seu caminho agora estava mais claro. "Vamos seguir em frente", disse Elias, sua voz firme e cheia de convicção. "Agora sabemos que Deus está conosco e nada nos separará dele." Com isso, eles começaram a descer da montanha, prontos para o que quer que estivesse à frente. O deserto, antes uma grande provação, agora parecia um lugar sagrado, cheio de promessas de fé, graça e redenção. Eles haviam dado o próximo passo em sua jornada, mais fortes e mais unidos do que nunca. As semanas se passaram, e a jornada de Elias, Ana e Samuel continuava a desafiá-los. O deserto parecia infinito, uma vasta extensão de areia e rochas, onde o calor os consumia durante o dia e o frio cortante os envolvia à noite. Cada passo era uma luta contra a fadiga, mas havia algo mais poderoso que os mantinha em movimento: a fé recém-descoberta e a promessa da redenção que Deus lhes havia concedido no monte. Ainda assim, as dúvidas persistiam em seus corações. Elias sentia, às vezes, que não era digno da graça que experimentara. As palavras de Deus ainda ressoavam em sua mente, mas a tentação de duvidar, de questionar se merecia realmente ser perdão, nunca parecia completamente afastada. Ana, por outro lado, havia começado a perceber que sua jornada espiritual também estava longe de ser fácil. Embora tivesse experimentado uma paz interior, o peso das dúvidas sobre o futuro e as dificuldades que viriam à frente a deixavam insegura. Mas ela sabia que, ao lado de Elias e Samuel, ela poderia encontrar forças para enfrentar qualquer obstáculo. Em uma tarde particularmente quente, quando o sol parecia intransponível, Samuel interrompeu o silêncio da caminhada. "Adiante, à frente de vocês, está um homem de Deus", ele disse com uma voz grave e séria. "Este profeta pode ser a chave para o próximo passo em nossa jornada." Elias olhou para Samuel, com os olhos cansados, mas curiosos. "Quem é ele?" perguntou. "Ele é um homem de fé inabalável, um profeta que caminha em nome do Senhor. Ele tem visto o futuro e as provações que ainda estão por vir", respondeu Samuel. "Nós precisamos ouvir suas palavras." Eles seguiram em silêncio, e o calor do deserto parecia mais intenso enquanto se aproximavam do local indicado por Samuel. Logo, avistaram uma tenda simples,
montada em meio a uma rocha imponente, que parecia um farol em meio ao mar de areia. O homem dentro da tenda era velho, com cabelos e barba brancos como a neve, mas seus olhos tinham a profundidade de quem já havia visto muitos ciclos de fé e sofrimento. Ele estava sentado em uma cadeira improvisada, seus olhos fechados, como se estivesse em oração. Sua presença emanava uma paz silenciosa, e parecia que ele era parte do próprio deserto, uma extensão da sabedoria de Deus. Ao se aproximarem, o homem abriu os olhos e olhou diretamente para Elias, Ana e Samuel. Seu olhar era penetrante, como se visse diretamente as profundezas de suas almas. "Bem-vindos, filhos de Deus", disse o profeta com uma voz suave, mas cheia de autoridade. "Eu sabia que vocês viriam." Elias, surpreso com a precisão da afirmação do homem, se aproximou com cautela. "Como você sabe quem somos?" O profeta sorriu ligeiramente. "Deus me revelou a vossa chegada e me revelou as provações que enfrentam. Cada um de vocês carrega uma cruz pesada, mas a redenção está à vista se tiverem fé." Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia, em seu íntimo, que aquela era uma revelação direta do Senhor. "O que devemos fazer agora?" perguntou ela, a ansiedade transparecendo em sua voz. O profeta olhou para os três com uma intensidade serena. "Vocês já começaram a caminhada, mas agora precisam enfrentar as mentiras que o deserto lhes conta. O deserto é cruel, mas é nele que Deus forja os corações dos que o buscam. Vocês precisam aprender a confiar mais profundamente em sua palavra." Elias sentiu um peso enorme sobre seus ombros. Ele sabia que suas lutas estavam longe de terminar, mas pela primeira vez sentiu que havia um propósito divino mais profundo em tudo o que estavam enfrentando. "O que você quer dizer com mentiras?" perguntou Elias, ainda buscando entender o que o profeta queria transmitir. "O deserto tenta enganar vocês", explicou o profeta. "Ele faz com que duvidem da graça de Deus, das promessas que ele fez. Ele diz que vocês são indignos, que os pecados de vocês são maiores do que o perdão divino. Mas isso é mentira. As mentiras do deserto são as maiores tentações, e é elas que devem ser enfrentadas." "Mas como podemos enfrentá-las?" Ana perguntou com uma intensidade que refletia a luta interna que ela estava passando. "O segredo está na oração e no arrependimento contínuo", respondeu o profeta. "Devem ir além de seus medos e desconfortos. Deus tem um propósito para todos vocês. Lembrem-se, quando sentirem que não podem mais andar, quando sentirem que a carga é insuportável, é exatamente aí que a mão de Deus estará estendida para sustentá-los." O profeta fez uma pausa, e por um momento o deserto parecia em silêncio absoluto. Não havia mais o calor ardente, não havia mais o som do vento. Tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para dar a atenção devida àquela mensagem. "Agora vá", disse o profeta finalmente. "O caminho à frente é ainda mais desafiador, mas com fé vocês superarão. A vitória está ao alcance, mas devem escolher a coragem sobre o medo, a verdade sobre a mentira." Com essas palavras, o profeta se levantou de sua cadeira e fez um gesto silencioso, indicando que era hora de partir. Elias, Ana e Samuel saíram da tenda, levando consigo as palavras do profeta como um farol que iluminaria seus passos nos dias seguintes. O deserto à sua frente parecia imutável, mas algo dentro deles havia mudado. Eles estavam mais preparados, mais fortes e, mais do que tudo, mais próximos de Deus. A estrada ainda era longa, e o deserto continuava a ser um lugar de provações, mas agora, com a certeza de que não estavam sozinhos, estavam prontos para o que quer que o Senhor tivesse reservado para eles. O caminho à frente parecia cada vez mais desolado, como se o deserto tivesse absorvido toda a esperança. As palavras do profeta ecoavam em suas mentes. "Escolham a coragem sobre o medo, a verdade sobre a mentira." Elias, Ana e Samuel avançavam, mas o peso das provações começava a se tornar mais intenso. O deserto parecia um reflexo das lutas internas que cada um deles enfrentava. O vento cortante fazia o céu parecer mais baixo, mais sufocante, como se o próprio ambiente estivesse contra eles. Cada passo era uma batalha contra a exaustão, tanto física quanto emocional. O calor do dia parecia consumir suas forças, enquanto o frio da noite
trazia um medo mais profundo, o medo da solidão espiritual. Eu sinto que estamos nos afastando de tudo o que é bom, murmurou Ana, sua voz carregada de desânimo. Como podemos seguir em frente quando tudo parece perdido? Ela olhou para Elias, esperando uma resposta, mas ele estava igualmente abatido. A jornada havia os levado a um ponto em que, embora sentissem a presença de Deus em suas vidas, a sensação de impotência e dúvida os envolvia com mais força. Eu entendo o que você sente, Elias disse, olhando para o horizonte distante, mas precisamos nos lembrar do que aprendemos. Não estamos sozinhos. O Senhor ainda nos guia, mesmo quando não conseguimos ver o caminho. Samuel, que até então mantivera um silêncio contemplativo, finalmente falou com uma gravidade incomum. A verdade sobre o deserto é que ele expõe o que está em nossos corações. Quando enfrentamos as sombras, dentro de nós, é quando mais precisamos confiar na luz de Deus. E é aqui, neste vale de sombras, que nossa fé será mais testada. O Vale das Sombras era um lugar conhecido entre os nômades do deserto. Um local onde as forças do mal, ou assim diziam, tinham mais poder e onde muitos haviam sucumbido à desesperança. O nome não era apenas uma referência ao terreno árido, mas também ao estado espiritual de quem o atravessava. Aqueles que passavam por ali frequentemente se perdiam, fisicamente e espiritualmente. As sombras pareciam brincar com os sentidos, fazendo o real parecer falso e o falso real. Elias, Ana e Samuel começaram a perceber que estavam entrando naquele lugar. O terreno, antes aberto e vasto, se tornara mais estreito e sombrio. As pedras ao redor pareciam formar figuras distorcidas, como se o próprio deserto estivesse tentando enganá-los. O silêncio que antes era reconfortante, agora se tornava opressor, como se algo estivesse espreitando por trás de cada pedra e arbusto. A pressão emocional e espiritual começou a crescer à medida que se aprofundavam no vale. As vozes das dúvidas e dos medos interiores pareciam mais altas do que nunca. Elias olhou para a frente, mas as imagens ao seu redor começaram a se distorcer. O que parecia ser uma rocha sólida à distância logo se transformava em uma figura humana, um vulto ameaçador que desaparecia quando ele olhava diretamente para ele. Ana, você está vendo isso? Elias perguntou, sua voz tremendo. Ana balançou a cabeça, mas seu olhar estava vazio, como se estivesse tentando ignorar o que sua mente estava mostrando-lhe. Sim, eu vejo, mas não podemos cair nas mentiras que esse lugar nos oferece. Foi quando o vento começou a aumentar, como uma presença invisível que os pressionava ainda mais. No meio desse turbilhão, uma voz sussurrou diretamente nos ouvidos de Elias. Você falhou. Nunca poderá se redimir. Seu pecado é muito grande para ser perdoado. Você está sozinho. Elias parou no meio do caminho, as palavras do sussurro cortando fundo em seu coração. Ele havia lutado para acreditar que a graça de Deus seria suficiente, mas naquele momento ele se sentia fraco, vulnerável, e o peso de sua falha parecia sobrecarregá-lo novamente. Ana, ele gritou, mas sua voz parecia se perder no ar denso. Eu não sei se consigo continuar. E se o Senhor não me perdoar? E se tudo o que fizemos até agora for em vão? Ana, ouvindo o desespero em sua voz, se aproximou dele. Ela estava assustada, mas sabia que não podia ceder ao medo. Elias, isso é a mentira do deserto. Não é verdade. Deus nos prometeu que, se nos arrependermos de coração, Ele nos perdoará. Não importa o que você tenha feito, Ele nunca desiste de nós. O vento aumentou ainda mais, e o vale ao redor parecia engolir sua coragem. Mas Ana não desistiu. Ela segurou a mão de Elias, seu olhar firme. Lembre-se das palavras que Deus nos falou. Não estamos sozinhos. Foi então que a luz do sol, que havia sido obscurecida pela neblina do vale, se fez presente mais uma vez, ainda que de maneira tênue. Elias fechou os olhos, respirando profundamente. Ele sentiu em seu interior uma sensação de paz se espalhando. Não era a ausência do medo, mas a certeza de que a luz de Deus, embora fraca no momento, estava ali guiando-o. Você está certo, disse Elias com mais convicção. Eu não vou permitir que o deserto me vença. Deus está conosco. Ele nos deu a força para seguir até aqui e Ele continuará a nos guiar. O vento começou a diminuir e as sombras ao redor pareceram se dissipar, como se a mentira do deserto estivesse perdendo seu poder. Juntos,
Com mãos entrelaçadas, Elias, Ana e Samuel seguiram em frente. O Vale das Sombras não os havia derrotado, e agora, com a confiança renovada, sabiam que poderiam enfrentar qualquer outro desafio que surgisse. A jornada estava longe de ser fácil, mas com fé, estavam começando a entender que cada sombra, cada prova, era uma oportunidade para confiar mais profundamente no Senhor. O deserto, com suas vastas extensões de areia e rochas, não oferecia descanso. Após o desafio espiritual no Vale das Sombras, Elias, Ana e Samuel continuaram sua jornada, agora mais fortalecidos em sua fé, mas conscientes de que o caminho à frente ainda seria cheio de provas. A cada passo, o calor do deserto parecia mais intenso e as noites, embora silenciosas, traziam um frio cortante que fazia o corpo tremer. O espírito, no entanto, estava mais resistente. Eles sabiam que estavam sendo moldados dia após dia pelo poder divino. Nos dias seguintes, o deserto se tornava ainda mais implacável. Eles haviam perdido a noção do tempo, e os alimentos que levaram começavam a escassear. A água, essencial para a sobrevivência no árido deserto, também estava perto de acabar. A tensão estava crescendo. Cada um dos três sabia que, se não encontrassem água logo, poderiam sucumbir às condições implacáveis do ambiente. A caminhada se arrastava lentamente. Os corpos estavam exaustos e as mentes começavam a ser tomadas pela dúvida e pelo desespero. O deserto parecia testá-los de uma forma física e emocional que até então não haviam experimentado. "Não podemos continuar assim por muito mais tempo", disse Ana, seu rosto pálido e os olhos cheios de preocupação. "A água está acabando e o calor não nos dá trégua. O que faremos, Samuel?" Samuel, com um olhar tranquilo e sereno, observava o horizonte. "Deus proverá", respondeu ele, com convicção. "Devemos continuar a confiar. Ele já nos mostrou o caminho, e se nossa fé for verdadeira, Ele proverá o que precisamos." As palavras de Samuel trouxeram um pouco de conforto, mas a realidade estava se tornando mais difícil a cada hora que passava. O deserto não parecia ter fim, e os sentimentos de solidão e de abandono se arrastavam como sombras ao redor deles. Foi então que, ao olharem para frente, viram algo que parecia improvável. Uma rocha, uma formação curiosa, que parecia indicar que havia algo, além dela, algo que poderia oferecer alívio. "Olhem, há algo à frente!" Elias gritou, sua voz cheia de uma esperança renovada. "Parece que há uma caverna ou uma fenda naquela rocha." Sem hesitar, os três se dirigiram para o ponto, suas energias renovadas pela simples possibilidade de que ali poderia estar a resposta para a necessidade urgente de água. Quando chegaram à formação rochosa, descobriram uma abertura estreita que levava para dentro da rocha. Sem pensar duas vezes, entraram e logo se encontraram em um pequeno vale escondido, protegido das rajadas de vento do deserto. E ali, no centro desse vale, uma visão impressionante os aguardava. Uma fonte de água pura brotava de uma rocha, cristalina e abundante. Era um milagre, uma resposta direta à oração deles. O som da água fluindo era como música para seus ouvidos cansados e sedentos. "Deus nos ouviu!" exclamou Ana, a alegria transbordando em sua voz. Ela caiu de joelhos, com as mãos levantadas, agradecendo a Deus pela provisão. Elias, igualmente emocionado, não conseguia segurar as lágrimas. Ele sentiu, naquele momento, que sua jornada no deserto não estava apenas testando sua resistência, mas o estava moldando para entender a confiança absoluta que ele precisava ter em Deus. Eles se aproximaram da fonte e, com mãos tremendo de gratidão, beberam da água refrescante. Cada gota parecia revigorar suas forças, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A água trazia consigo mais do que alívio. Ela trazia uma lembrança poderosa de que Deus não os havia abandonado. Enquanto bebiam, Samuel permaneceu em silêncio, observando o que acontecia. Ele sabia que aquele milagre era uma confirmação de que o Senhor estava com eles e que cada passo de fé que davam estava sendo guiado pela mão divina. Após se saciarem, sentaram-se ao redor da fonte, sentindo a presença de Deus de forma palpável. O deserto, que antes parecia um lugar de morte e desolação, agora era visto com novos olhos. A misericórdia divina, através da água,
os havia tocado de uma maneira que não podiam mais negar. É em momentos como esse que aprendemos a confiar completamente, disse Samuel, olhando para os dois. Deus não promete uma jornada fácil, mas ele promete que sempre proverá quando precisamos. Elias sentiu a verdade dessas palavras em seu coração. Ele lembrou-se de como, quando estavam na imensidão do deserto, ele havia questionado a presença de Deus em sua vida. Agora, ao olhar para a fonte diante de si, ele sabia que Deus nunca os abandonara. Ele estava presente em cada passo da caminhada. A cada provação, ele nos dá a força para seguir. E a cada milagre, ele nos lembra de sua fidelidade, disse Elias, sua voz forte e cheia de fé renovada. Ana sorriu para ele, sentindo-se mais próxima de Deus do que nunca. O milagre da água não era apenas uma questão de necessidade física, era um lembrete profundo de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais árduos, e que Ele é a verdadeira fonte de toda a vida. Agora, podemos seguir em frente, com renovada esperança e confiança, disse Ana com um brilho nos olhos. Samuel assentiu, e com uma leveza que eles não haviam experimentado antes, os três se levantaram. A jornada não estava terminada, mas agora sabiam, com certeza, que o Senhor estava com eles, guiando-os através de cada passo do caminho. Com a água renovada em suas veias, o espírito revigorado e a fé fortalecida, Elias, Ana e Samuel continuaram sua jornada, prontos para enfrentar o que mais o deserto pudesse lhes reservar. Após o milagre da água, Elias, Ana e Samuel seguiram sua jornada com um espírito renovado. A travessia do deserto, que antes parecia uma tarefa impossível, agora era vista com uma nova perspectiva. A experiência da água providenciada por Deus não só lhes deu alívio físico, mas também fortaleceu sua confiança no Senhor. Eles estavam aprendendo a andar pela fé, sabendo que a providência divina os acompanhava, mesmo quando o caminho parecia árido e sem fim. No entanto, o deserto, com toda a sua imensidão, não era um lugar de descanso. A jornada ainda estava longe de ser concluída. Os dias seguintes foram marcados por uma contínua luta contra o calor abrasador e o cansaço acumulado. Mas apesar da exaustão, algo dentro deles os impelia a continuar. Eles sabiam que, à medida que avançavam, estavam mais perto de cumprir o propósito que Deus havia destinado para suas vidas. Enquanto atravessavam uma região ainda mais árida do deserto, onde as rochas se tornavam mais afiadas e as dunas mais altas, um novo desafio surgiu diante deles. À medida que se aproximavam de uma pequena colina, começaram a ouvir um som suave, mas intrigante. Era um som que parecia vir de longe, como um sussurro, mas, ao mesmo tempo, inconfundível. O som de moedas batendo umas nas outras, o som de riqueza. Curiosos, eles se aproximaram cautelosamente da colina. Quando chegaram ao topo, ficaram surpresos com o que encontraram. Diante deles, uma caravana de mercadores estava montada com suas tendas luxuosas e camelos carregados de ouro e prata. As reluzentes riquezas eram espalhadas por toda parte, e os mercadores ofereciam suas mercadorias com um sorriso encantador, chamando-os para se aproximarem. "Venham, venham!" um dos mercadores exclamou. "Aqui estão os maiores tesouros do deserto. Tudo o que vocês desejam pode ser seu. Basta aceitar." Elias, Ana e Samuel ficaram paralisados diante daquela visão. O brilho do ouro e das joias era inebriante, e por um momento, todos sentiram uma tentação crescente. O deserto os havia levado ao limite, e as promessas de riquezas imediatas pareciam uma resposta aos seus sofrimentos. O que parecia ser uma oferta de alívio e conforto vinha disfarçado de um desejo profundo, a necessidade de escape da dor e da luta constante. Ana olhou para Elias, e ele sentiu o peso da tentação. "Nós temos sido testados até agora", ele disse baixinho, mas com a voz trêmula. "Talvez isso seja o que precisamos. A riqueza pode nos tirar desse lugar. Não precisamos mais sofrer. O que Deus nos pede é muito difícil." Samuel, que até então permanecera em silêncio, interrompeu as dúvidas que começavam a tomar conta deles. "Este é mais um teste", disse ele calmamente. "O deserto não oferece conforto, ele oferece tentação. Este ouro é uma armadilha." Elias olhou para Samuel tentando entender. "Mas o que há de errado com aceitar um pouco de conforto, Samuel? Não é errado querer um alívio para nossa dor?" Samuel olhou profundamente nos olhos de Elias,
como se tentasse mostrar a ele algo além da superfície da tentação. O problema não está em desejar algo melhor para nossas vidas. O problema está em confiar nas promessas de riqueza e facilidade em vez de confiar na providência de Deus. Esse ouro e essas riquezas são ilusões. Elas não podem nos dar o que precisamos. Só Deus pode. O mercador, percebendo que não havia atraído os três com facilidade, se aproximou mais e com um sorriso ainda mais largo disse: "Vocês realmente não sabem o que estão perdendo. O poder, a influência, tudo o que os homens desejam está ao alcance. Basta tomar o que é oferecido." Nesse momento, Elias sentiu a tentação crescer dentro de si, e uma voz interna lhe dizia que talvez, apenas talvez, aceitar aquele ouro fosse uma maneira de pôr fim ao sofrimento. Mas ao recordar a experiência de fé que haviam vivido até ali, a água provida miraculosamente, a força renovada, algo em seu coração se acendeu. Ele finalmente compreendeu o que Samuel estava tentando lhe ensinar. A verdadeira recompensa não estava nas riquezas temporais, mas na obediência e confiança no Senhor. "Não", Elias disse com firmeza, afastando-se do mercador. "Não precisamos das promessas do deserto. Não precisamos do ouro, porque a verdadeira riqueza vem de Deus e Ele nos conduzirá até o fim." Ana e Samuel o acompanharam sem hesitar. Eles entenderam o que Elias dizia. A tentação do ouro, do conforto fácil, era uma distração do verdadeiro caminho que estavam seguindo. O caminho que os levaria à redenção, não através da riqueza material, mas através da confiança em Deus e na sua providência. Enquanto se afastavam da caravana, o mercador os observava, mas não disse mais uma palavra. O brilho do ouro e das joias parecia desaparecer à medida que eles se distanciavam. O deserto voltava a ser o que sempre fora, um lugar de provações, mas também de crescimento espiritual. Elias olhou para os dois com gratidão. "Obrigado por me lembrarem da verdade. O ouro e as riquezas não podem nos salvar. Apenas Deus pode." Samuel sorriu levemente. A tentação do deserto é forte, mas a fidelidade a Deus é ainda mais forte. Quando confiamos nele, ele nos dá mais do que o ouro do mundo pode oferecer. Com isso, o trio seguiu em frente, mais resoluto do que nunca, sabendo que a verdadeira riqueza não estava nas promessas fugazes do deserto, mas nas bênçãos que viriam da fé, da paciência e da confiança inabalável em Deus. Os dias seguintes se arrastaram, mas algo dentro de Elias, Ana e Samuel os impelia a seguir, a continuar avançando. O deserto era implacável e desolado, e as condições se tornaram cada vez mais severas. A areia se acumulava em grandes dunas que pareciam bloquear qualquer possibilidade de avanço. As sombras da noite não eram apenas uma sensação de alívio, mas também de incerteza e medo, pois o silêncio do deserto era profundo e muitas vezes ameaçador. Naquela noite, ao redor de uma pequena fogueira que mal iluminava o espaço ao redor, Elias não conseguia dormir. Ele ficava olhando para as estrelas no céu, os olhos inquietos pensando sobre sua jornada e o quanto ainda tinham pela frente. Seu coração estava cheio de um misto de esperança e desespero. As dificuldades que haviam enfrentado até ali pareciam ser apenas o começo. A tentação do ouro havia sido um lembrete de que o deserto estava tentando não só testar suas forças físicas, mas também suas convicções espirituais. Será que estamos realmente preparados para o que virá a seguir? Elias pensou enquanto as estrelas brilhavam como pequenos faróis, distantes e quase inalcançáveis. Será que a fé que temos é suficiente? Foi nesse momento de dúvida silenciosa que ele ouviu uma voz, suave e cheia de autoridade, chamando seu nome: Elias. Ele se levantou rapidamente, seus sentidos alerta. Ana, que estava próxima, também ouviu a voz e se virou para ele, surpresa. "Quem está aí?" Elias perguntou, com uma tensão evidente em sua voz. O som da voz parecia vir de dentro de sua própria mente, mas era ao mesmo tempo real e distinto. "Elias", a voz repetiu, "você está procurando algo que não pode ser visto com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. O Senhor tem um propósito maior para você." A voz era suave, mas de uma profundidade que não podia ser ignorada. Samuel, que estava deitado em silêncio, levantou-se lentamente, seus olhos observando Elias, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. "Elias, olhe para além do deserto." A voz continuou. "Você
está mais perto do que pensa. A visão que procura será revelada, mas apenas quando o seu coração estiver pronto para recebê-la. Elias olhou ao redor, tentando encontrar a origem da voz, mas tudo o que viu foi a vasta escuridão do deserto e o brilho fraco das estrelas. Era como se o próprio deserto estivesse respondendo à sua dúvida, ao seu medo. Eu não entendo, Elias murmurou, sua voz trêmula. Como posso confiar que estou seguindo o caminho certo? O deserto me cega, me faz duvidar. A voz respondeu com uma paciência imensa, quase como se tivesse esperado por aquele momento. Você foi chamado a confiar, Elias. A verdadeira visão não está nas coisas que você pode tocar, mas naquilo que você pode crer. O Senhor estará sempre com você, mesmo quando a escuridão parecer mais forte. E foi então que uma luz começou a brilhar no horizonte, suave no início, mas crescendo cada vez mais forte, até que os três puderam ver claramente. Era uma luz dourada, brilhante como o sol nascente, mas suave como a brisa fresca do amanhecer. A luz parecia vir de um ponto distante, mas ela estava se aproximando deles, como se tivesse vindo para guiá-los. Sigam a luz, a voz instruiu. Essa luz é a verdade que procura. Ela os guiará até o fim de sua jornada. Elias sentiu seu coração bater mais rápido. A luz era poderosa, atraente, e algo dentro dele lhe dizia que ali estava a resposta que ele buscava. Vamos, disse ele finalmente, vamos seguir essa luz. Ana e Samuel o olharam, e embora também sentissem o peso da dúvida, havia algo na confiança de Elias que os fazia acreditar. Eles sabiam que a resposta estava ali, à frente, naquele ponto luminoso, como uma promessa de que, mesmo em meio ao deserto, Deus ainda guiava seus passos. Com passos firmes, os três começaram a caminhar na direção da luz. O deserto, que antes parecia infinito e intransponível, agora parecia estar se afastando à medida que a luz os envolvia. O ambiente ao redor deles começou a mudar. As dunas de areia que os cercavam pareciam se desfazer, e o calor do deserto dava lugar a uma brisa suave e fresca. Quando finalmente chegaram ao local onde a luz se concentrava, eles se encontraram diante de uma visão que os deixou sem palavras. À sua frente, em um campo vasto, estavam figuras majestosas, cercadas por uma luz dourada e resplandecente. Os rostos dessas figuras eram serenos, mas cheios de sabedoria e poder. Elas estavam olhando para os três com uma ternura indescritível, como se os estivessem esperando. Uma dessas figuras, mais alta que as outras, deu um passo à frente e falou com uma voz que parecia ecoar diretamente em seus corações. Vocês têm estado fiéis, mas a jornada ainda não terminou. O que virá a seguir exigirá mais de vocês, mas lembrem-se sempre de que não estão sozinhos. Deus caminha com vocês. Elias, Ana e Samuel estavam em total silêncio, absorvendo cada palavra. A visão diante deles era tão clara e real quanto qualquer coisa que tivessem visto no mundo físico. Aquela luz, aquelas figuras, estavam ali para lembrar-lhes de que Deus os havia chamado para algo grandioso. Eles não estavam apenas atravessando o deserto, estavam sendo preparados para uma missão divina que só seria cumprida com coragem, fé e total confiança em Deus. A luz então começou a diminuir lentamente e a visão das figuras foi se desvanecendo, mas a sensação de paz e presença divina permaneceu com os três. Vão agora, com a certeza de que o Senhor está com vocês. Nada mais os separará dele, disse a figura maior, antes de desaparecer por completo. Eles ficaram ali por um momento, imersos na serenidade que havia tomado conta de seus corações. O deserto ainda estava diante deles, mas agora, ao olhar para a imensidão, havia uma sensação de propósito, de missão. Eles estavam mais preparados para o que viria. Elias respirou fundo e, com um sorriso sereno, disse: agora sabemos, mais do que nunca, que Deus está conosco. Não importa o que enfrentemos, Ele estará ao nosso lado. Ana e Samuel concordaram com um aceno de cabeça. Juntos, com fé renovada, seguiram em frente, prontos para continuar sua jornada, com a luz da promessa divina guiando-os a cada passo. O deserto parecia nunca terminar. A cada passo, os três sentiam o peso da jornada. A visão celestial que haviam testemunhado ainda reverberava em seus corações, mas a dureza do ambiente, a sede constante e o calor implacável testavam sua paciência e fé.
A cada novo dia, o horizonte parecia mais distante, e os corpos, exaustos, começaram a vacilar. O que parecia ser uma jornada de fé agora se transformava em uma luta constante pela sobrevivência. Apesar da esperança renovada pela visão, Elias não conseguia se livrar das dúvidas. O deserto, com sua vastidão imensurável, o fazia questionar se o fim realmente estava mais perto. Eles haviam sido guiados até ali, mas onde estavam? O que mais seria exigido deles para que o propósito de Deus fosse cumprido? Estamos tão longe de casa, Elias murmurou, enquanto caminhava ao lado de Ana, que parecia igualmente exausta. Será que vamos conseguir continuar? As forças estão se esgotando. Ana, com os olhos cansados, mas firmes, olhou para ele. A visão que tivemos não foi uma ilusão, Elias. O Senhor nos guiou até aqui. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Samuel, que estava à frente, parou e se virou para os dois. Seus olhos, profundos como sempre, refletiam a sabedoria adquirida com anos de caminhada espiritual. Deus nos chamou até aqui para um propósito. A jornada não será fácil, mas é na adversidade que somos moldados. A verdadeira fé não é apenas acreditar quando as coisas são boas, mas confiar plenamente quando as dificuldades são imensas. E é exatamente isso que estamos enfrentando agora, uma prova de nossa confiança em Deus. Enquanto o trio seguia em silêncio, a paisagem ao redor deles parecia se tornar ainda mais árida. As dunas de areia eram maiores, as sombras mais intensas, e os ventos começavam a soprar com mais força. Eles haviam deixado para trás os marcos de segurança e se viam cada vez mais isolados. A necessidade de água estava se tornando urgente novamente, e o desespero começava a crescer. Depois de várias horas de caminhada, algo inesperado aconteceu. No horizonte, uma figura apareceu. A distância parecia uma miragem, uma sombra que flutuava com o vento, quase irreconhecível. Mas, à medida que se aproximavam, perceberam que era um homem, magro e encurvado, com roupas gastas e o semblante marcado pela dor. Ele estava caminhando em sua direção, com um passo fraco, como se também estivesse perdido. Elias foi o primeiro a falar, ainda desconfiado da aparição. "Quem é você? O que faz aqui neste lugar desolado?" O homem parou diante deles, seus olhos vazios, mas carregados de uma dor profunda. "Eu sou como vocês," ele disse com uma voz rouca. "Estou perdido, assim como todos os que cruzam este deserto. Mas ao contrário de vocês, eu escolhi desviar do caminho certo. Eu procurei conforto nas promessas do deserto, nas riquezas que me foram oferecidas, e agora estou aqui, sozinho, sem forças para continuar. O que me resta agora é um remorso profundo e a certeza de que perdi tudo." Elias olhou para o homem com compaixão, mas também com uma sensação de alerta. Ele sabia que este era mais um teste, uma oportunidade de aprender mais sobre si mesmo e sobre o caminho de fé que estavam trilhando. "O que você fez no deserto?" perguntou Elias, sua voz carregada de empatia. O homem suspirou profundamente e suas palavras saíram com dificuldade. "Eu segui as promessas dos mercadores. Eles me prometeram ouro, poder, uma vida fácil. Eu aceitei, sem pensar nas consequências. E agora, aqui estou, vazio, sem rumo. A verdade que eu evitei enfrentar me encontrou, e o deserto é onde minha alma foi consumida." Ana olhou para Elias, e sem dizer uma palavra, ele compreendeu. O homem diante deles era um reflexo da tentação do ouro que eles haviam recusado anteriormente. A ilusão da riqueza, a promessa de um caminho fácil, agora os levara a um fim trágico. E o deserto, implacável, havia se tornado sua prisão. "Você se arrepende do que fez?" Elias perguntou, sua voz sincera. O homem olhou para o chão, os ombros curvados pela culpa. "Sim," respondeu ele. "Agora vejo que a verdadeira riqueza não está no que o mundo oferece, mas no que Deus dá. Mas é tarde demais para mim. Eu perdi o meu caminho." Elias se aproximou do homem e colocou a mão em seu ombro, oferecendo-lhe uma palavra de conforto. "Deus ainda está com você," disse Elias, lembrando-se das palavras de Samuel. "Nunca é tarde demais para voltar. O deserto pode ser um lugar de perdão e recomeço, se você confiar em Deus." O homem levantou os olhos, uma chama de esperança começando a brilhar em seu olhar. "Você acredita que ele pode me perdoar?" perguntou, com uma voz carregada de dúvida e dor. "Sim," respondeu Elias com firmeza. "Deus perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem."
Ele nos chama para a redenção, mesmo quando pensamos que já não há mais caminho. A conversa com o homem deixou Elias e Ana profundamente tocados. Eles perceberam que, embora a jornada fosse difícil e o deserto desolado, o Senhor ainda estava presente, oferecendo perdão e restauração mesmo nos momentos mais sombrios. A provação que enfrentavam agora não era apenas física, mas espiritual. O deserto testava suas almas, assim como havia testado o homem diante deles. Vamos continuar, disse Samuel, olhando para o homem que agora, com um olhar mais esperançoso, começava a caminhar na direção oposta. Mas lembrem-se, cada um de nós está em constante batalha contra as tentações deste mundo. O deserto só revela quem realmente somos. Vamos nos manter firmes na fé. Com isso, Elias, Ana e Samuel seguiram em frente, a visão do homem perdido ainda viva em suas mentes. Eles sabiam que sua caminhada estava longe de ser fácil, mas também compreendiam que cada passo, cada provação, os estava moldando para a missão que Deus havia reservado para eles. E com o deserto ainda à sua frente, o trio seguia, com a fé renovada, prontos para enfrentar os próximos desafios. Eles estavam mais próximos do propósito divino a cada passo, sabendo que, em meio a todo o sofrimento, o perdão e a redenção sempre estariam ao alcance de todos que verdadeiramente buscassem a graça de Deus. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e vermelhos, enquanto Elias, Ana e Samuel continuavam sua marcha pelo deserto. As noites no deserto, embora traiçoeiras e geladas, sempre traziam um senso de quietude que parecia invocar reflexão e introspecção. Cada um deles se sentia mais cansado, mais consciente das suas próprias limitações, e ainda assim não podiam parar. O caminho os chamava, e a promessa de redenção parecia mais próxima do que nunca. Elias, no entanto, sentia um vazio profundo. Cada dia no deserto parecia uma batalha contra sua própria mente, contra as lembranças de seus erros, contra a tentação de desistir. Ele sabia que sua fé estava sendo testada, mas ainda assim, havia momentos em que as dúvidas o consumiam. Será que ele realmente estava preparado para cumprir o propósito que Deus havia para a sua vida? Ou seria ele como o homem que haviam encontrado no caminho, alguém que já havia perdido a chance de redenção? Eu não sei quanto mais podemos continuar, Elias disse, a voz carregada de exaustão. Estamos chegando ao nosso limite. O deserto está nos quebrando. Ana, caminhando ao lado dele, olhou para ele com um olhar que misturava preocupação e confiança. Elias, não estamos sozinhos. Lembre-se da visão que tivemos. Lembre-se de como Deus nos sustentou até agora. Cada passo que damos é um passo mais perto de cumprir sua vontade. Samuel, sempre atento, levantou a mão pedindo silêncio. Ele parou, olhando atentamente para o caminho à frente. Elias tem razão, mas ele também está errado. Não estamos sozinhos e não estamos sendo quebrados. Estamos sendo moldados. Este é o teste que Deus nos colocou, para ver se a nossa fé é verdadeira, não apenas quando estamos confortáveis, mas quando estamos à beira de ceder. Mas o que acontece quando não aguentamos mais? Ana perguntou, com um tom de vulnerabilidade que raramente mostrava. E quando o deserto parece ser maior do que nossa fé? Samuel virou-se lentamente para ela, um olhar de sabedoria no rosto. Quando o deserto parecer maior que sua fé, lembre-se de que a fé não é algo que você tem que criar de si mesma. A fé é um dom de Deus. Ele nunca vai nos abandonar mesmo quando não conseguimos ver a saída. Com essas palavras, o trio seguiu em frente, mas o silêncio entre eles agora era mais denso. Eles sabiam que não estavam apenas caminhando por um deserto físico, mas por um deserto espiritual, onde cada passo representava uma luta contra as suas próprias limitações. À medida que se aproximavam de uma elevação no terreno, uma sombra se formou à frente. A sombra se aproximava lentamente, e quando se tornaram visíveis, perceberam que era uma figura humana. O homem era alto e imponente, e seu olhar penetrante parecia ler os corações deles. Ele estava parado diante deles, como uma presença que não podia ser ignorada. Vocês estão perdendo tempo aqui, disse o homem com uma voz profunda e grave. O deserto é um lugar de provações, mas também de escolhas. Cada um de vocês tem um destino, mas a pergunta que precisam se fazer é: estão dispostos a pagar o preço pela sua redenção? O homem olhou para eles com um olhar penetrante. Havia algo quase hipnótico em sua presença. Ele parecia saber exatamente o que cada um deles estava passando.
e suas palavras pareciam invadir as mentes deles. Elias, sentindo a pressão da situação, deu um passo à frente. Nós não estamos aqui para fazer escolhas fáceis. Estamos aqui para cumprir o que Deus nos chamou para fazer. A redenção não é um preço que pagamos sozinhos, mas com a graça de Deus. O homem sorriu, mas seu sorriso não era um sorriso de bondade. Era um sorriso desafiador. Deus não lhes dará nada de graça. Cada passo que vocês dão aqui no deserto é um teste de coragem. E a verdadeira coragem é mostrar que estão dispostos a abrir mão do que amam mais para alcançar o que desejam. Estão prontos para isso? A tensão no ar aumentava. Elias sentiu a pressão em seu peito. A figura diante deles parecia uma representação das tentações que o deserto colocava à sua frente. Ele queria muito acreditar que já havia feito o suficiente, que sua fé já era suficiente. Mas o que ele desejava realmente? O que ele estava disposto a sacrificar? Você fala sobre sacrifícios, Elias respondeu, sua voz firme, mas cheia de conflito interior. Mas a verdadeira vitória não vem de sacrifícios egoístas, mas de fé em Deus. Não estamos aqui para fazer acordos com as tentações do deserto. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. O homem olhou para ele com um brilho malicioso nos olhos. Então, você escolherá a dificuldade. Você escolherá o sofrimento. Mas lembre-se, nem todos têm essa força. Nem todos têm a coragem de seguir em frente quando a dor se torna insuportável. Elias sentiu o peso dessas palavras. Cada parte dele queria ceder. Ele queria aceitar a ideia de que havia um atalho, uma maneira mais fácil de alcançar o que tanto almejava. Mas a lembrança da visão, a certeza de que estavam sendo guiados por Deus, fez com que sua mente se firmasse. Deus não promete uma jornada fácil, mas promete ser fiel, disse Elias, agora com uma força renovada. A coragem verdadeira é confiar nele, mesmo quando o caminho parece impossível. O homem os observou em silêncio por um momento, e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, desapareceu como uma miragem. O deserto parecia ter engolido a figura, deixando os três em uma quietude quase desconcertante. Samuel, que até então observava em silêncio, falou com um tom grave. O que vimos não era um homem, mas uma manifestação das tentações que o deserto nos oferece. O teste da coragem é este: escolher confiar em Deus, mesmo quando as promessas do mundo parecem mais fáceis. Elias e Ana olhavam um para o outro, sentindo a força de suas palavras. Eles haviam sido desafiados, mas saíam desse encontro mais fortes, mais resolutos. A jornada continuava, e com ela, o teste da verdadeira coragem. Eles estavam mais perto de entender o preço da redenção e mais preparados para enfrentá-lo, um passo de fé de cada vez. O deserto nunca pareceu tão vasto e sem fim como nos dias que se seguiram. A travessia do deserto parecia ter atravessado um ponto de no retorno, um lugar onde o físico e o espiritual se encontravam, misturando-se em uma luta constante. A jornada não era apenas uma prova de resistência contra o calor abrasante ou a sede implacável, mas uma batalha constante contra as sombras interiores, as dúvidas e as tentações que surgiam a cada passo. Elias, Ana e Samuel haviam encontrado algo mais profundo do que o deserto físico. Eles estavam diante de um deserto espiritual, um lugar onde o ego se desfazia, onde as limitações humanas se tornavam evidentes e onde a verdadeira fé era forjada no fogo das provações. O caminho não estava apenas iluminado pela luz da visão que tiveram, mas também pelas palavras que foram ditas em seu coração, lembrando-os constantemente da presença de Deus, mesmo nas horas mais sombrias. Mas as horas sombrias estavam se tornando mais frequentes. Após a última provação com o homem misterioso que apareceu diante deles, Elias não conseguia mais se livrar das sombras que se formavam dentro de si. Ele sabia que Deus os havia chamado para uma missão, mas a jornada estava desgastando sua alma. Havia momentos em que ele se perguntava se estava realmente cumprindo o propósito divino ou se a busca por redenção era apenas um peso insuportável. O peso de suas falhas passadas parecia esmagá-lo a cada passo, como se o deserto o estivesse desnudando completamente, expondo suas fraquezas mais profundas. Ana, percebendo o silêncio pesado de Elias, aproximou-se dele. Seus olhos estavam cheios de compreensão, como se ela soubesse o que ele estava enfrentando internamente. Você está se perguntando se vale a pena, não está?
perguntou ela suavemente. Elias olhou para ela e, por um momento, parecia que ela havia lido seus pensamentos. Às vezes eu sinto que estamos perdendo tempo, que esse deserto é demais para mim. E me pergunto, será que sou digno do perdão de Deus? Ana não respondeu de imediato. Ela sabia que as palavras de conforto nem sempre eram suficientes, mas ela também sabia que a única maneira de lidar com essas dúvidas era enfrentá-las diretamente. Eu já passei por essas dúvidas e continuo passando por elas todos os dias. Mas eu sei uma coisa, a graça de Deus não é medida pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela sua fidelidade. Samuel, que caminhava à frente, parou e se virou para os dois. Ele havia percebido o peso das palavras de Elias. O deserto nos leva a esse ponto, onde nos vemos face a face com nossas limitações. E é aqui, neste vazio, onde nossa verdadeira fé pode ser encontrada. Eles continuaram a caminhar, mas o ambiente parecia cada vez mais opressor. As dunas de areia se estendiam até onde os olhos podiam ver, criando uma sensação de vazio absoluto. A ausência de qualquer forma de vida, a imensidão do deserto, parecia refletir o vazio interior que Elias sentia. A noite chegou mais uma vez, fria e silenciosa. Mas dessa vez, o silêncio estava carregado de algo diferente. Era um silêncio profundo, inquietante. Ao redor da fogueira, os três sentaram-se em silêncio, como se estivessem aguardando algo. Foi quando uma rajada de vento forte e inesperada atingiu o acampamento, espalhando as cinzas da fogueira e levantando a areia em um turbilhão. A tempestade do deserto havia chegado, mas desta vez não era apenas a areia que os atacava. O vento parecia ter uma força sobrenatural, como se o próprio deserto quisesse engoli-los. A escuridão ao redor deles parecia mais densa, mais ameaçadora. A tempestade não era mais apenas uma luta contra os elementos, agora era uma luta contra os próprios medos. Elias se levantou abruptamente, sua mente em tumulto. "Isso é demais", ele gritou, a voz cortando a intensidade do vento. "Eu não posso mais aguentar. Parece que estamos sendo testados até o nosso limite, e eu não sei se tenho mais forças." Ana o olhou com um olhar firme, mas cheio de compaixão. "Elias, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, mesmo nesta tempestade." Samuel levantou-se com uma calma impressionante, como se a tempestade ao redor dele fosse irrelevante. Quando a tempestade vem, ela não só revela as forças externas, mas também os medos internos. O deserto e suas tempestades não são para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar plenamente em Deus. Quando as tempestades do Espírito vêm, é quando devemos segui-lo ainda mais de perto. As palavras de Samuel cortaram a raiva interior de Elias, como uma lâmina afiada atravessando as trevas. Ele sentiu naquele momento que a tempestade que os envolvia não era apenas um teste físico, mas espiritual. E ao mesmo tempo em que o medo o envolvia, havia algo em seu interior que resistia. Ele olhou para Ana e Samuel, os rostos iluminados pela fraca chama da fogueira, suas expressões serenas apesar da tempestade ao redor. Ele sabia que não estava sozinho. Eles estavam todos juntos, enfrentando a tempestade. Eles disseram que eu estava fracassando, Elias disse com uma voz embargada, mais para si mesmo do que para os outros. "O deserto parece me dizer que sou fraco, que minha fé não é suficiente." "Não é a fraqueza que Deus usa, Elias, é a nossa confiança nele", respondeu Ana com suavidade. "A tempestade vai passar, mas o que importa é o que estamos dispostos a aprender com ela." Elias olhou para o céu, onde a tempestade começava a perder força. A luz das estrelas parecia, de alguma forma, mais próxima agora, como se estivessem ali observando, esperando que ele tomasse o próximo passo. Ele respirou fundo, sentindo a tensão em seu peito começar a aliviar. A tempestade havia sido difícil, mas ele sabia que a tempestade não era o fim. Era apenas mais um passo em sua jornada, mais uma provação que, ao ser superada, o aproximava ainda mais de Deus. "Vamos seguir", disse Elias com mais confiança, olhando para seus amigos. "O deserto não pode nos derrotar. Não importa o quão forte seja a tempestade, Deus está conosco." Com essas palavras, eles se levantaram prontos para continuar a jornada, sabendo que em cada provação havia uma chance de crescimento e que, ao final, a vitória estava assegurada pela graça de Deus. A madrugada chegou e o deserto, agora mais silencioso,
parecia guardar uma tranquilidade que contrastava com a tempestade que acabara de passar. As dunas de areia, agora com as formas suavizadas pelo vento, refletiam a luz fraca da lua. O ar estava fresco, e o medo que antes havia preenchido o coração de Elias começava a se dissipar. Porém, uma sensação de inquietação ainda o acompanhava. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar e que o deserto tinha mais provas à frente, mais desafios que o levariam ao limite. Os três seguiram em silêncio no amanhecer. A serenidade do novo dia parecia prometer alguma forma de paz, mas cada um sabia que a jornada espiritual estava longe de ser fácil. O deserto, como um espelho da alma, não apenas mostrava o que havia de mais profundo em seus corações, mas também testava as mais frágeis facetas da fé e da resistência. A jornada começou a tomar um novo rumo, à medida que atravessavam uma vasta planície de pedras escuras. O terreno era irregular, e o som das pedras quebrando sob os pés se misturava ao vento suave que movia a areia. Mas enquanto os três caminhavam, uma sensação estranha começou a se espalhar pelo ar. Elias foi o primeiro a notar algo incomum. Seus olhos se fixaram em um movimento a alguns metros à frente. Ele parou abruptamente e sua respiração se prendeu na garganta. Ali, no meio das pedras, estava uma serpente gigantesca, cujas escamas brilhavam sob a luz do sol nascente. A criatura, com olhos penetrantes e cheios de malícia, parecia estar observando-os com uma inteligência maligna. "Cuidado", Samuel sussurrou, interrompendo os pensamentos de Elias. "Ela está perto." A serpente não é uma simples ameaça física, ela é uma representação das tentações espirituais. A serpente os encarava fixamente, como se estivesse esperando uma reação. O calor do deserto parecia aumentar à medida que o trio se aproximava da criatura. Elias, agora com o coração acelerado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o que estavam prestes a enfrentar não era apenas uma criatura, mas uma tentação de perder o foco, de desviar do caminho. "Elias, você tem que resistir a isso", disse Ana com firmeza. "Essa serpente representa os medos e as tentações que vêm para nos afastar da verdade. Ela não pode nos dominar." A serpente se movia com uma agilidade impressionante, serpenteando entre as pedras com uma rapidez que fazia com que fosse difícil acompanhar seus movimentos. Ela parecia à espera de algo, uma brecha, um momento de fraqueza para atacar. "Ela vem para testar nossa confiança em Deus", disse Samuel com a voz grave. "Não é apenas uma serpente, ela é o simbolismo de nossa própria luta interior. Cada um de nós deve enfrentar as serpentes que habitam dentro de si." Elias olhou para a serpente, sentindo uma batalha se formando dentro de si. Ele sabia que, ao olhar para ela, estava sendo desafiado a se render ao medo, a questionar se a jornada ainda valia a pena. Mas algo dentro de seu coração se fortaleceu. As palavras de Samuel ressoaram. É uma luta interior. Ele sabia que a serpente não poderia vencê-los, a menos que eles permitissem. "Eu não vou deixar o medo me controlar", disse Elias, sua voz decidida. Ele deu um passo à frente, encarando diretamente os olhos da serpente. "Nós estamos sendo guiados por Deus e não vamos nos desviar." A serpente, com um movimento rápido, disparou na direção de Elias, suas presas reluzindo à luz do dia. Mas antes que pudesse chegar mais perto, Samuel estendeu a mão e pronunciou palavras em um tom firme e cheio de autoridade. "Em nome do Senhor, eu ordeno que você se retire." A serpente parou bruscamente, seu corpo enroscado ainda em movimento, como se estivesse sendo repelida por uma força invisível. Por um momento, o ar ficou pesado com uma sensação de tensão, até que, com um último movimento, a serpente se afastou, desaparecendo entre as pedras. Elias respirou fundo, sentindo um alívio imediato, mas também sentiu uma profunda lição sendo imposta. Ele sabia que aquela serpente não representava apenas um obstáculo físico, mas um desafio espiritual, uma tentação que poderia ter sido fatal se eles tivessem cedido ao medo ou à dúvida. Ana, ainda de pé ao lado de Elias, falou com um tom de sabedoria. "A serpente nos atacou porque tentava fazer com que perdêssemos o foco, nossa confiança em Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, qualquer serpente, qualquer medo é vencido." Samuel olhou para os dois com um semblante sério, mas havia uma leveza em seus olhos. "Cada uma dessas tentações nos ensina algo.
O deserto é um lugar de teste, mas também de revelação. Quando você é desafiado a cair, é quando mais precisa lembrar que sua força vem de Deus, não de si mesmo. Elias, agora com uma sensação de renovação, assentiu. Sim, o que a serpente queria nos ensinar era o contrário. Ela queria que nos esquecêssemos de que a vitória já está assegurada, não por nós, mas por Deus. Eles continuaram a caminhar, mas agora com uma nova energia. O deserto, com todos os seus desafios, se tornava cada vez mais uma escola para suas almas. A cada tentação, a cada luta, eles estavam sendo mais profundamente moldados. Elias sentia uma confiança crescente. As serpentes do deserto, as tentações, os medos e as dúvidas eram apenas um lembrete de que sua fé em Deus e a perseverança era a chave para ultrapassá-las. Vamos seguir em frente, disse Elias, a firmeza em sua voz agora ressoando mais forte do que antes. O deserto não tem poder sobre nós. Deus é a nossa força. Com a serpente derrotada e a jornada ainda à frente, os três continuaram seu caminho, mais confiantes e mais unidos do que nunca. O deserto parecia não ter fim. As dunas que antes pareciam domadas pela caminhada, agora se erguiam como muralhas imponentes, desafiando-os a continuar. O calor havia se intensificado novamente e as reservas de água estavam baixas. Cada passo era um esforço não apenas físico, mas emocional. Elias, Ana e Samuel estavam em um ponto de exaustão que parecia não ter solução à vista. No entanto, ao mesmo tempo, havia uma certeza crescente em seus corações. Eles estavam mais próximos do propósito de Deus. Após o encontro com a serpente, algo dentro de Elias havia mudado. A batalha contra o medo e a dúvida parecia ter dado lugar a uma nova compreensão de sua própria fé. Ele não estava mais apenas resistindo ao deserto e suas tentações. Ele estava aprendendo a confiar, ainda mais profundamente, na providência divina. Mas, como sempre, a jornada não era simples. As forças do deserto pareciam intensificar-se à medida que avançavam. O terreno agora estava mais árido, e o silêncio do deserto se tornou mais opressor. As nuvens de areia que surgiam repentinamente tornavam difícil ver a paisagem à frente, mas foi em meio a esse cenário caótico que eles avistaram ao longe uma colina isolada, erguendo-se como uma torre solitária contra o horizonte. "Vejam, aquela colina!" Ana exclamou, apontando para o pico que se destacava diante deles. A visão da colina trouxe uma sensação de alívio imediato, como se fosse um ponto de referência em meio à vastidão do deserto. A ideia de que a jornada os conduzia a um lugar específico parecia ser um sinal de que estavam de fato no caminho certo. "Vamos." "Até lá," disse Samuel com uma expressão serena, mas firme. "Lá é onde encontraremos a próxima revelação de Deus." Com a vista da colina como guia, o trio avançou com mais determinação. Cada passo parecia mais leve, como se a visão da colina trouxesse consigo um renascimento da esperança. Mas, à medida que se aproximavam, o terreno começava a mudar de forma. O solo rochoso se tornou mais acidentado, e o vento, que antes era moderado, agora se tornava um vendaval forte, como se quisesse desafiá-los a continuar. Elias sentia o peso de cada passo, mas também o impulso da fé renovada. Ele não sabia o que encontrariam no topo da colina, mas uma parte de seu ser dizia que ali estava o que ele tanto procurava, uma resposta, uma confirmação da missão divina. Quando finalmente chegaram ao topo da colina, o cenário diante deles era impressionante. O deserto se estendia sem fim, mas em um espaço pequeno à frente havia uma pequena clareira, rodeada por pedras, e uma luz suave que parecia emanar do próprio solo. No centro da clareira, uma pedra maciça estava colocada de forma estratégica, como se estivesse ali para servir de altar. No momento em que entraram na clareira, o vento cessou de imediato. O silêncio era profundo, como se todo o universo estivesse aguardando o que aconteceria a seguir. "Este é o lugar", disse Samuel, sua voz baixa, reverente. "Aqui vocês terão a visão que procuravam. O Senhor lhes mostrará algo que ainda não podem compreender, mas que será a chave para o próximo passo." Elias, Ana e Samuel se aproximaram da pedra e, sem precisar de palavras, todos se ajoelharam diante dela, sentindo o peso da santidade daquele lugar. O silêncio se tornou quase palpável, até que, aos poucos, a luz suave que emanava da pedra começou a intensificar-se. De repente,
uma visão se formou diante de seus olhos. Eles não estavam mais na clareira, mas em um cenário completamente diferente. A visão era do céu, onde nuvens luminosas se afastavam para revelar uma cidade gloriosa, com paredes de jaspe e ruas de ouro. A cidade estava banhada por uma luz celestial, e os portões eram adornados por anjos que louvavam e cantavam com vozes como trovões. No centro da cidade, um trono estava erguido, e sobre ele estava uma figura radiante, cuja presença irradiava uma paz indescritível. A figura olhou diretamente para eles, como se já soubesse quem eram, como se os estivesse esperando. Este é o lugar para o qual vocês estão sendo conduzidos. A voz que ecoou no coração de Elias disse suave e poderosa ao mesmo tempo: o caminho de fé que vocês estão trilhando é o caminho da minha vontade. Cada dificuldade, cada desafio, cada tentação é parte do processo que os leva a este lugar. Vocês não caminham sozinhos. Elias sentiu seu coração bater mais rápido, as palavras da visão penetrando em sua alma. Ele entendeu que, embora o deserto fosse árido e implacável, ele estava sendo guiado para algo muito maior. O propósito de sua jornada estava ligado a algo eterno, algo que ia além das dificuldades do presente. Mas como posso continuar? Elias perguntou em voz baixa, sentindo-se humilde diante da magnitude da visão. Eu sou fraco. E se eu falhar no caminho? A figura no trono sorriu suavemente. Você não está sozinho, Elias. Nunca esteve. Cada passo que você dá é guiado pela minha mão. Você foi escolhido para caminhar este caminho, e eu o sustentarei até o fim. A visão começou a desvanecer lentamente, e à medida que as imagens da cidade celestial se dissipavam, Elias sentiu uma sensação de paz se aprofundar em seu coração. Ele sabia que, embora o caminho à frente fosse ainda desconhecido, ele estava de alguma forma mais perto do fim. O propósito estava mais claro, e sua fé mais firme. Quando a visão desapareceu por completo, o trio permaneceu em silêncio, absorvendo a profundidade do que haviam visto. Samuel foi o primeiro a se levantar. Deus lhes mostrou onde a jornada os leva. Agora, vocês devem continuar com confiança, pois não estão mais caminhando no escuro. O Senhor está com vocês e Ele nunca os abandonará. Elias, sentindo o peso da revelação, levantou-se e olhou para Ana e Samuel, ambos igualmente tocados pela visão. Vamos continuar, disse Elias, sua voz mais forte agora, cheia de renovada esperança. Agora sabemos para onde estamos indo, e com a ajuda de Deus não importa o que venha a seguir. Ele está conosco. Com essa certeza no coração, os três seguiram, sabendo que a jornada não era apenas uma travessia física do deserto, mas uma travessia espiritual que os levaria à plenitude do propósito divino. Os dias que se seguiram à visão da cidade celestial foram marcados por um silêncio profundo e uma sensação de tranquilidade que se espalhou pelo coração de Elias, Ana e Samuel. O deserto, embora ainda vasto e implacável, parecia menos opressor agora. A visão que haviam recebido, com a cidade luminosa e a promessa de um propósito divino, havia dado a todos um novo senso de direção e coragem. O vento ainda soprava forte. As dunas continuavam a se mover ao sabor da tempestade, mas dentro deles havia uma paz inabalável, como se soubessem que, independentemente das dificuldades à frente, nada os separaria do propósito que Deus tinha para suas vidas. Durante a jornada, as tentativas de desvio, as tentações, as dúvidas e as sombras começaram a perder seu poder. A confiança em Deus, alimentada pela visão celestial e pelas palavras que haviam ouvido, os sustentava. No entanto, como em todas as grandes jornadas, ainda havia um último desafio à espera deles. Atravessando uma planície deserta e silenciosa, um som estranho cortou o ar. Era como um eco distante, mas não era a brisa que o deserto costumava carregar. Era algo diferente, mais profundo e ameaçador. Escutem, disse Samuel parando de repente. Seus olhos se estreitaram, como se tentasse decifrar o som. Algo está vindo. Elias e Ana também pararam, o som agora ficando mais claro. Parecia um rugido, uma força em movimento. De repente, o céu acima deles se fechou, como se uma escuridão densa estivesse descendo do alto, engolindo tudo ao redor. O vento se intensificou, levantando areia e pedras. Elias olhou para o céu, e a visão diante deles era aterradora. Uma nuvem negra se aproximava rapidamente, não uma tempestade comum, mas algo mais vasto,
mais ameaçador. Ele sentiu uma tensão crescente em seu peito, como se a terra sob seus pés estivesse sendo tirada. É a prova final, disse Samuel, sua voz calma, mas cheia de autoridade. É a sombra que tenta desviar-nos do caminho. O último desafio. De repente, o vento parou abruptamente. O silêncio tomou conta do ambiente, e diante deles, uma figura imensa apareceu no horizonte. Uma sombra que parecia caminhar com eles. Era uma criatura monstruosa, com olhos vermelhos como fogo, sua presença irradiando uma sensação de terror. "Quem é você?", gritou Elias, a voz trêmula, mas cheia de determinação. "O que você quer de nós?" A criatura se aproximou com passos pesados, e sua voz, quando falou, foi como um trovão, reverberando por todo o deserto. "Eu sou a escuridão que tenta consumir sua luz. Eu sou a tentação final, o medo que os fará voltar. Se desejam chegar ao fim da jornada, terão que enfrentar a si mesmos, porque no final, a verdadeira batalha não é contra o deserto, nem contra os inimigos ao redor. A batalha é contra o que há dentro de vocês." A criatura avançou com uma velocidade imensa, e de repente, ela se dividiu em várias sombras, cada uma assumindo a forma dos maiores medos e falhas internas de Elias, Ana e Samuel. As sombras os cercaram, tentando invadir suas mentes. Elias viu a si mesmo falhando mais uma vez, afastando-se de Deus, caindo em suas próprias falhas e fraquezas. Ele viu sua vergonha e suas dúvidas ganharem forma, cercando-o como se fossem reais, como se ele fosse incapaz de cumprir o propósito divino. "Apenas um homem fraco", sussurrou uma sombra, imitando sua própria voz. "Você nunca será digno do perdão de Deus. Não há mais caminho para você. Tudo o que você tentou é em vão." Mas em vez de ceder ao medo, Elias fechou os olhos e se lembrou da visão, da cidade celestial, da promessa de que Deus estava com ele. Ele respirou fundo, deixando a paz que havia sentido na clareira retornar. "Não sou fraco", disse Elias, sua voz agora firme. "Minha força não vem de mim, mas de Deus. Ele me guia, ele me perdoa, eu sou dele." As sombras que o cercavam começaram a dissipar-se, como se o próprio ar estivesse queimando suas formas, mas a luta estava longe de terminar. Ana, ao lado de Elias, estava enfrentando suas próprias sombras, figuras do passado, traumas e dores que a acompanhavam. Ela viu a si mesma falhando, sucumbindo à sua própria insegurança e medo de nunca ser suficiente. Mas como Elias, ela também se lembrou da luz divina que a guiava. Ela olhou para a figura de Samuel, sua presença serena, e então se levantou com uma força renovada. "Eu sou mais que minhas falhas. Eu sou filha de Deus, e Ele me ama", disse Ana com convicção. Sua voz não tremia mais. "Nada mais me define senão a sua graça." As sombras ao redor dela começaram a se dissipar também, não por sua própria força, mas pelo poder da fé em Deus. Samuel, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, olhou para os dois com uma expressão de aprovação. Ele sentia a presença de Deus, a força divina que os sustentava. Ele também sentiu a tentação da dúvida, mas agora estava pronto para enfrentá-la. "Não estamos sozinhos", Samuel disse calmamente. "A luta contra o medo é apenas mais um teste. Quando sabemos quem somos em Deus, nada pode nos deter." Com essas palavras, a criatura escura que os desafiava pareceu vacilar, e com um último rugido de fúria, ela se dissipou nas areias do deserto. Elias, Ana e Samuel estavam de pé, exaustos, mas vitoriosos. Eles haviam enfrentado a última batalha, não contra o deserto, mas contra a dúvida, o medo e as tentações que residiam dentro deles. Com uma nova confiança em Deus, eles seguiram em frente, sabendo que o fim estava mais próximo. A jornada ainda não havia terminado, mas o último obstáculo havia sido superado. Agora, mais do que nunca, eles estavam prontos para alcançar a redenção. A alvorada surgia suavemente sobre o deserto, tingindo as dunas de um dourado suave que parecia refletir a promessa cumprida. O vento, antes feroz e implacável, agora sussurrava de maneira tranquila, como se as forças do deserto tivessem se aquietado diante da jornada que, finalmente, estava chegando ao fim. Elias, Ana e Samuel, agora mais fortes, mais unidos e mais firmes na fé, caminharam com passos decididos. A última batalha havia sido travada e vencida, e a vitória estava não apenas na superação do medo ou das tentações,
mas na transformação interna que cada um experimentara. Os dias de exaustão, de dúvidas, de tentação e até de desespero pareciam ter sido necessários para prepará-los para o momento que estava por vir. A visão celestial, a confirmação do propósito divino e as lutas enfrentadas ao longo do caminho, tudo agora fazia sentido. O deserto, que antes parecia uma prisão, agora se apresentava como um lugar sagrado de aprendizado, purificação e transformação. Eles estavam prontos para o próximo passo. À medida que avançavam, uma nova paisagem surgiu diante deles. Uma terra fértil, com verdes campos que pareciam impossíveis no meio do deserto. O contraste entre o árido e o frutífero era claro, e isso os fez parar por um momento, absorvendo a cena diante de seus olhos. O som da água corrente, algo que há tanto tempo parecia um sonho distante, chegava aos seus ouvidos. Era uma visão de renovação, de ressurreição, que os deixava sem palavras. "É aqui", disse Samuel, com uma serenidade que parecia vir de um profundo entendimento. "Deus nos trouxe até este lugar, mas não só para nos dar descanso. Este é o lugar onde nosso propósito será cumprido. Aqui, vamos testemunhar a realização de sua promessa." Elias, com os olhos brilhando, se virou para Ana e Samuel. "Vocês acreditam que realmente estamos aqui? Todo esse caminho, todo esse sofrimento, parece finalmente valer a pena." Ana sorriu, com os olhos cheios de emoção. "Sim, porque tudo o que vivemos foi para nos mostrar algo maior. Deus estava nos preparando para isso, e agora vemos que Ele nunca nos deixou." Eles seguiram até o centro daquele campo fértil e encontraram uma pequena fonte de águas claras e frescas. No fundo da fonte havia uma inscrição, visível apenas quando se aproximaram mais, como se fosse uma revelação para aquele momento. "A água da vida", leu Elias, as palavras saltando em sua mente. "Quem beber desta água nunca mais terá sede." A frase ressoou profundamente em seu espírito. A jornada tinha sido uma busca pela verdadeira água, aquela que sacia a alma, que cura e restaura. O deserto foi a prova, a fonte era a promessa cumprida. Samuel se aproximou da água e, com um gesto reverente, se ajoelhou. "Esta é a água que representa a graça divina. Vocês passaram por muitas tribulações, mas a redenção que buscavam sempre esteve ao alcance. Bebam e sintam o renascimento." Elias e Ana, com corações cheios de gratidão, se ajoelharam também e, com reverência, beberam da água. Assim que o líquido fresco tocou seus lábios, uma sensação de paz indescritível os envolveu. Não era apenas a água que os revitalizava fisicamente, mas a renovação espiritual que sentiam profundamente. Era como se a presença de Deus os envolvesse completamente, dissipando qualquer sombra de dúvida ou medo. "Agora sabemos", Elias disse com a voz calma, mas cheia de emoção, "que fomos guiados até aqui para cumprir um propósito maior. Não era apenas sobre nós, mas sobre a confiança em Deus e o seu plano." O som da água fluindo parecia agora um cântico suave, como se tudo ao redor celebrasse a conclusão da jornada. Eles estavam no lugar onde todas as provas os haviam conduzido, e agora podiam descansar. O deserto, com todas as suas dificuldades e tentações, se tornara a ponte que os havia levado a esse momento de paz, de verdade e de restauração. Enquanto observavam o horizonte, uma sensação de conclusão e plenitude os preenchia. Eles sabiam que haviam superado não apenas os desafios externos, mas também os internos, os medos, as falhas e as dúvidas, o deserto, a tempestade, as serpentes e até o próprio medo que tentaram dominar suas mentes haviam sido superados pela fé, pela confiança no propósito divino. "Agora, podemos viver no propósito que Deus preparou para nós", Ana disse, olhando para Elias e Samuel. "Agora podemos realmente cumprir sua vontade." Samuel, com os olhos fixos na vasta terra diante deles, disse: "Este é o início de um novo caminho. A jornada no deserto foi uma preparação para o que vem a seguir. Mas lembrem-se, mesmo em momentos de paz, o propósito nunca está completo. Devemos seguir sempre buscando a vontade de Deus em cada passo." Elias assentiu com um sorriso sereno. "Nós não. Estamos apenas aqui para descansar. Estamos aqui para cumprir o que Deus tem reservado para nós. O deserto não foi em vão." Os três se levantaram, com a renovação em seus corações.
Eles haviam chegado ao fim da jornada no deserto, mas ao mesmo tempo sabiam que o verdadeiro propósito de suas vidas estava apenas começando. O deserto os havia transformado, mas agora estavam prontos para enfrentar qualquer outro desafio que a vida trouxesse, com fé, com coragem e com a certeza de que, assim como o Senhor os guiou através do deserto, Ele continuaria a guiá-los em tudo o que viesse a seguir. A água da vida, assim como a jornada, nunca termina. E com isso, a promessa de Deus continuava a guiá-los, não importa onde a estrada os levasse. E com passos firmes, eles seguiram para o próximo capítulo de suas vidas, sabendo que o propósito divino se cumpriria a cada novo amanhecer. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.